Qual é o zero absoluto, Yoga? Vamos, responda-me. Zero absoluto, zero absoluto. Fala, meus jovens e minhas jovens, tudo bem com vocês? E aí, viram só? Hoje iremos falar sobre o zero absoluto e alguns fenômenos que podem e começam a acontecer quando a gente chega próximo dessa temperatura. Tá, mas que temperatura é essa? Gente, se vocês ainda não assistiram, cliquem no vídeo anterior, onde a gente fala sobre as escalas termométricas. Corre lá que tá bem legal, beleza? Bom, essa temperatura é de menos 273,15 graus Celsius ou menos 459,67 graus Fahrenheit ou 0 Kelvin. E foi determinada na Terra das Geleiras Eternas com o Mestre Camus e o Cavaleiro de Cristal. Brincadeiras à parte, na vida real, quem estipulou essa temperatura foi um senhorzinho não tão interessante, mas não menos importante. O seu nome era William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. Ele foi um matemático físico irlandês que nasceu no século XIX e faleceu no início do século XX. Seus conhecimentos contribuíram muito para o estudo da termodinâmica e aplicações em engenharia, e várias outras coisas aí muito interessantes. Quando ele estudava os processos de expansão dos gases, foi que ele criou a escala absoluta de temperatura e a segunda lei da termodinâmica, também como se dava o processo de transferência de calor entre os corpos com temperaturas diferentes. Já falamos sobre isso também no nosso primeiro vídeo sobre a relação da termodinâmica e a seta do tempo. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir o nosso vídeo, que foi o primeiro vídeo do canal. Tem tudo lá pra você. Dá uma moral pro Pedrinho aqui e se liguem. Jacques Charles. Errou! Um outro físico, ao estudar a expansão dos gases, ele concluiu que quando chegássemos próximo a menos 273 graus Celsius, o gás teria o volume zero. Porque, né, se a gente pensar que mais você aquecer um gás ideal, uma pressão constante, mais ele vai se expandir. Então, do contrário, a gente pode pensar que se ele resfriar, ele iria retroceder o volume até chegar a zero. Matematicamente falando, tá? Muito estranho a gente imaginar isso. Mas Kelvin, que é um menininho esperto, ele pensou o seguinte: na verdade, não era o volume da matéria em si que se anularia nessa temperatura, mas a energia cinética das suas moléculas. Nós vimos que quanto maior a temperatura, maior é o nível de agitação das partículas. Quando essa energia fosse zero, significaria que a temperatura era zero, e por isso ele chamou essa temperatura de zero absoluto. As grandes equações de Maxwell, e o Bruno comentou na sua incrível aula de introdução ao eletromagnetismo, foram inspiradas também em estudos matemáticos do Lord Kelvin, olha só. Mas sem mais delongas aqui, o zero absoluto, como dito, é a temperatura onde a energia cinética das partículas de um corpo ou sistema se tornariam zero, juntamente com sua energia potencial. E isso, meus queridos, está relacionado com a terceira lei da termodinâmica, que não falamos no nosso primeiro vídeo. Por quê? Porque, né, pra gente chegar aqui, neste momento, com um pouquinho mais de clareza sobre o assunto. Bom, mas vocês lembram o que se tratam as leis da termodinâmica? Vamos dar uma recapitulada aqui. O que fala a lei zero? Dois sistemas em equilíbrio com o terceiro corpo estão também em equilíbrio térmico entre si. Beleza, essa é tranquila, né? A primeira lei, ela pode ser dita de outra forma, de que a energia do universo é sempre constante. Ou seja, um sistema que troca energia com a vizinhança, ele pode trocar através de duas formas, calor e trabalho. A variação, portanto, da sua energia interna é dada pela quantidade de calor cedida ou recebida, menos o trabalho realizado ou sofrido pelo sistema. Agora, a segunda lei, ela relaciona a entropia. Ela diz que a entropia do universo sempre aumenta. Segundo Kelvin, também relacionado à segunda lei da termodinâmica, diz que o rendimento de um sistema que efetua ciclos termodinâmicos não pode converter todo o calor recebido em trabalho. E a variação da entropia de um sistema isolado, a gente viu, é igual a zero se a gente conseguir reverter o processo e maior que zero se o processo for irreversível. Nesse caso, a entropia sempre aumenta. Walter Nernst, então, não consegue, né? O nome desses caras tem que ser tão difícil. Ele propôs, no período próximo ali à morte de Kelvin, a terceira lei da termodinâmica, que diz que quando um sistema se aproxima da temperatura do zero absoluto, todos os processos vão cessando
e a entropia tende a um valor mínimo, e esse valor pode chegar a zero em estruturas cristalinas perfeitas. Essa lei, portanto, fornece um ponto de referência para a determinação do valor da entropia. A equação proposta por Nernst Eu não estou suportando mais. diz que o limite da variação da entropia para a temperatura tendendo a zero é igual a zero, tende a zero também, onde ΔS é a variação da entropia, e T é a temperatura em Kelvin. Logo, no zero absoluto é quando a entropia de um sistema se tornaria zero, e todos os átomos e moléculas estariam completamente em repouso, sem qualquer tipo de interação entre si. Não se preocupe aqui, galera, com o uso do limite, vocês vão aprender isso na universidade, é só para a gente poder ir criando um pouco de análise de comportamento de funções próximo a um determinado ponto de análise. Beleza? Só que o grande problema de entender o que acontece nesse abismo de temperatura é que as leis da física, nesse ambiente congelado, começam a se comportar de uma maneira diferente, acarretando em fenômenos quânticos, e a dinâmica dos átomos são alterados completamente. Os princípios clássicos são postos à prova, por exemplo, como o princípio da incerteza de Heisenberg. E o princípio da incerteza, ele impõe a impossibilidade da gente medir com total precisão a posição e velocidade de partículas ao mesmo tempo. Quanto mais precisão e exatidão a gente tenha, né, em uma dessas medidas, menos a gente vai ter na outra grandeza. Como a gente pode ver nessa imagem aqui dos dois carros, uma delas a gente consegue capturar espaço, e não sabemos a velocidade do carro, enquanto que na outra a gente consegue capturar o carro em si, né? Mas não sabemos em que posição do espaço ele se encontra, no caso seria a velocidade. Mas se no zero absoluto a gente poderia, seria zero para os dois casos, né? Na posição e na velocidade, significa então que uma teoria contradiz a outra. Interessante, né? Não. Só que durante a faculdade também, para quem escolher exatas, vocês verão sobre a energia livre de Gibbs, energia livre de Helmholtz. Aqui no slide eu coloquei as equações para vocês terem uma noção de como elas são. E a gente viu isso em Química Geral no primeiro semestre. E a energia livre de Gibbs, ela é definida basicamente como sendo o total da energia associada a um sistema termodinâmico que está disponível para a realização de trabalho. Está relacionado com a espontaneidade das relações. Já a energia de Helmholtz é a parcela da energia interna de um sistema que é possível ser utilizado na forma de trabalho. Então a gente não vai entrar um pouco em detalhes e deduções aqui. A gente pode falar isso, é que é um processo não é tão simples quanto parece. Mas por que então é impossível a gente atingir essa temperatura? Durante uma transformação isentrópica, por exemplo, sem a variação da entropia, a gente pode imaginar que a entropia vai ser zero apenas quando o sistema ele apresentar um único estado fundamental. Pois como a gente viu na equação de Boltzmann, no nosso primeiro vídeo, a entropia é dada em função da multiplicidade de estados, pela probabilidade de estados de determinado sistema. Isso só vai ser zero quando ln de 1 for igual a zero, ou seja, ele apresentaria um único estado fundamental. Mas galera, relaxa que assuntos assim e essa bucha é tão grande, como diz a Letícia, né? Que só a graduação não é suficiente para a gente entender e percorrer todo esse conteúdo. E além do princípio da incerteza, como a gente citou aqui, o zero absoluto também violaria outras leis da termodinâmica, que seria, por exemplo, o rendimento de uma máquina térmica. Neste caso, o rendimento seria de 100%. Porque quando a gente analisa as equações, essa equação aqui do rendimento, o rendimento é igual a 1 menos a temperatura fria pela temperatura quente. Essa temperatura aí são dados em Kelvin. Então quando a gente utiliza, se a temperatura fria for zero, significa que a gente tem uma máquina térmica com rendimento de 1, né, que representa 100%. Contradiz a lei da termodinâmica que a gente citou no começo do vídeo. Então tá. Beleza, a gente falou aqui, mas como que a galerinha conseguiu chegar nessa temperatura? Bom, primeiramente vamos começar então pincelando alguns conceitos, como os estudos dos gases ideais. Vou citar aqui também alguns conceitos para vocês terem noção de um pouco do contexto de onde surgiu a ideia, simplificada, claro, do zero absoluto. Começando então aqui pela lei de Boyle, vamos lá. O que ele percebeu? Que considerando um sistema com temperaturas constantes, a pressão de um gás variava hiperbolicamente com a variação do volume para uma dada temperatura. O que significa isso? Essa belezinha de curva aqui que mostra essa relação, em outras palavras, ele notou que o produto entre a pressão e o volume era uma constante, e que essa constante dependia da temperatura. Como a temperatura é constante nessa curva, a gente chama ela de uma isoterma. A gente vai ver em aulas futuras com a Letícia também. A gente vai destrinchar mais esses assuntos e falar sobre o comportamento dessas curvas também à medida em que aumentamos essa temperatura. Mas é daqui que sai o conceito importante que também cai nos vestibulares, meus aprovados e meus estudados, que P1V1 é igual a P2V2.
Tá? Além disso, temos também a lei de Charles, que, como a gente viu que essa constante depende da temperatura, a gente pode então pensar em duas análises possíveis, que seria, por exemplo, manter o volume constante e analisar a relação entre pressão e temperatura, ou manter, por exemplo, a pressão constante e analisar a relação entre volume e temperatura. Dito isso, então, o Gay-Lussac verificou uma época que a constante de expansão térmica dos gases era de 1 sobre 267 e posteriormente um carinha chamado Henry Victor, como é que ele chama aqui? Peraí. Play Sam, but the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left. Carinha aqui chamado Henry Victor Renault. Ele obteve um valor mais preciso de 1 sobre 273,15. Esse carinha aqui, se eu não me engano, ele foi professor, ele esteve bastante próximo do Lord Kelvin na época. E com esses dados, juntamente com estudos da lei de Charles, da lei de Boyle e Gay-Lussac, que são conceitos que envolvem a cinética dos gases, e depois de muita história e muita discussão, Thomson notou que a pressão de um gás diminuía para 273 de seu valor inicial quando a gente resfriava ele de 0 para menos 1 grau Celsius, mantendo o volume constante. Bom, se no zero absoluto a pressão deve ser nula, significa que sem energia cinética as moléculas estão em repouso. Logo a temperatura também vai ser zero, visto que ela registra esse grau de agitação média das partículas. Então definiu-se a unidade de Kelvin como sendo exatamente 1 sobre 273,16 da temperatura Kelvin do ponto de fusão da água sobre a própria pressão de vapor sem ausência de ar, definida como 0,01 graus Celsius. Corre lá no último vídeo da Letícia que ela já falou sobre esse ponto tão importante para a água, que é chamado ponto triplo da água. Tá, legal. Agora, quando a gente volta para analisar a análise de Charles e Gay-Lussac, Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eles notaram que a pressões constantes, a razão entre o volume e a temperatura era igual a uma constante que a gente vai chamar aqui de C2. Ou seja, o volume varia linearmente com a temperatura e que essa constante depende da pressão. Observando a curva, a gente tem uma equação do primeiro grau. A gente nota uma coisa estranha aqui, eu citei no começo do vídeo, que para baixas temperaturas o volume de um gás ideal, matematicamente falando, é claro, seria zero. E quem que é aquele ponto ali, aquele ponto ali, tracejado? A temperatura do zero absoluto. Exatamente. Outra coisa interessante da gente observar nesse gráfico aqui é que para 0 graus Celsius, o gás ele ocupa um certo volume no espaço para uma dada pressão. E adivinha, o que cai no vestibular? O valor desse ponto quando a pressão é de 1 atm. Grava aí que para 1 atm, temperatura de 0 graus Celsius, um gás ocupa 22,4 litros. A gente tinha chamado aquela curva de isotérmica, aqui a gente chama ela de isobárica, porque a pressão aqui é constante. Professor, mas curva? Você é burro? Tem demência? Aqui é uma reta, pô. Calma, meus pequenos padawans. Na matemática, quando a gente analisa gráficos ou uma reta mesmo, a gente pode chamar ela de curva, porque a curva mais simples é uma reta. Então, beleza. Quando a gente multiplica em cima e embaixo aqui essa equação por 1 sobre alfa, a gente não afeta o valor da equação. Depois a gente pode considerar o volume V1 sobre V2 para dadas temperaturas T1 e T2. A gente chega nisso, onde a gente substitui o valor da constante de expansão dos gases e obtém a seguinte relação. Podemos relacionar volume com temperatura. E olha ali, o que aconteceu? A escala Kelvin, pessoal, ela surgiu daí. Entendeu? Para tornar zero nessa escala, é justamente o inverso da constante da expansão dos gases. Exatamente 273,15 graus Celsius negativos. Mas beleza, a gente não para por aqui não. Olha ali agora, a gente consegue transladar esse gráfico para o ponto zero inicial, mudando a escala no eixo das abscissas para a temperatura de valores Kelvin. Temos também os gráficos com as isocóricas, onde a gente analisa a relação de P com a temperatura, mantendo o volume constante. E encontramos relações entre pressão e temperatura. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Quando a gente relaciona todas essas equações aqui, não vou deduzir porque o vídeo já está um pouco extenso e também não é tão trivial, assim como as equações de energia livre de Gibbs, a gente chega aqui na equação geral dos gases, que cai muito no vestibular. Lembrando que todas essas análises foram feitas considerando a massa fixa, constante, ou seja, nenhuma partícula entra ou sai do sistema. Não vai subir ninguém!
É de toda essa história de discussão que começam a surgir, por exemplo, fórmulas tão conhecidas que caem no vestibular, que seria no caso o Piritipovotó, PVMNRT, entre várias outras, que a gente vai tratar ainda neste canal maravilhoso. Aqui então apenas exemplos do que acontece quando chegamos próximos do zero absoluto, e para curiosidade da galerinha aí, beleza? A gente tem a supercondutividade, onde alguns elementos eles diminuem tanto a resistência à passagem de corrente elétrica que a perda nesse processo aqui é extremamente baixa, e ocorre também a criação de um campo magnético tão absurdo que a gente consegue, por exemplo, levitar um ímã em diferentes posições do espaço. A gente tem, por exemplo, as ligas de nióbio e titânio, de alumínio e estanho, e são exemplos de materiais supercondutores. Isso tem inúmeras aplicações na engenharia, por exemplo, em meios de transporte, como trens, eliminando a fricção dos trilhos, por exemplo, ele se movimenta levitando. A gente também pode falar sobre a superfluidez, que é a diminuição da resistência mecânica do fluido ou do líquido. Ele pode subir, por exemplo, as paredes do recipiente, por exemplo. Ele pode também escorrer sobre rachaduras do tamanho de moléculas, e ele pode se manter parado, por exemplo, quando a gente gira o recipiente, dentro o líquido não se mexe. E ele é capaz também de manter a temperatura absurdamente baixa por um longo período de tempo. E são esses superfluidos que são empregados para resfriar, por exemplo, supercondutores espalhados ao longo de quilômetros de circunferência do LHC. Alguns elementos eles não se solidificam, mesmo em baixas temperaturas, como é o caso do hélio, por exemplo, do gás hélio. Ele é um gás nobre, né? E no seu estado muito próximo do zero Kelvin, ele é um superfluido. Superfluidos também eles podem ser chamados, e há também, que a gente vai falar aqui, de um fenômeno chamado de condensação de Bose-Einstein. Seria, por exemplo, a grande compactação de um corpo, porque nesse estado a matéria se comporta como uma grande partícula. O hélio líquido, esse estado de superfluido, é um condensado de Bose-Einstein. Mas galera, relaxa. Essa é só curiosidade. Se eu não me engano aqui, foi obtido valores de, por exemplo, 100 picokelvin. São valores aí extremamente baixos. Bom pessoal, esse assunto aqui ainda tem muita lenha para queimar durante os vídeos do canal. Atualmente um físico chamado McInrock, hoje tá bravo aqui, em parceria com outros cientistas, eles vêm estudando e publicando artigos, inclusive muito interessantes, sobre a temperatura Kelvin negativa, cara. Foi um experimento assim, que eles fizeram com um gás de potássio, de átomos de potássio. Eu vou deixar aqui na descrição matérias, né, se vocês quiserem pesquisar também e ler sobre o assunto, é muito interessante. Vale a pena dar uma conferida então, nesses artigos e pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. A gente para por aqui, porque na próxima aula a gente vai falar sobre a quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente e sobre a capacidade térmica dos materiais. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Valeu!